Quero agradecer aqui a presença do nosso palestrante, o Padre Joey, que está aqui em Uberlândia, padre indiano da Igreja Católica Apostólica Romana, e que veio aqui fazer essa palestra sobre a iogoterapia e meditação cristã, não só para a cura da dependência química, mas para a saúde na vida. Até acho que Deus que nos ajudou a colocar o tema certo. O tema das drogas é um tema mais restrito. Esta palestra do Curtir e Viver no seu 12º ano é uma palestra pequena, a menor de todas elas. Desde que começou o programa, a primeira palestra foi Ronaldo Laranjeira, há 12 anos atrás. Nós tivemos 2.000 e poucas pessoas. E a última agora foi o Isamitiba, com 8.500 pessoas no Sabiazinho. Nós não temos preocupação em número de pessoas, mas essa palestra de hoje, uma palestra difícil de ser feita por nós nunca realizamos a palestra do 2º semestre em ano que eu disputo a eleição nos últimos 12 anos. Nunca foi realizado. Realizamos no 2º semestre porque tem problemas políticos, partidários, problemas financeiros depois de uma campanha, problemas legais e até desgaste físico, emocional e disponibilidade e capacidade de reunir, organizar pessoas para fazer um evento grandioso como é o Curtir e Viver. Mas nós abrimos uma sessão para o Padre Joey, de última hora, fizemos essa palestra aqui na Câmara com o objetivo maior, não de arrecadar alimentos para as entidades ou de atrair grandes massas, mas que aqui ele viesse e plantasse uma semente na Câmara Municipal de Uberlândia, através dessa gravação que nós vamos ter aqui de um vídeo, explicando as suas técnicas da meditação cristã, explicando a sua concepção de mundo, a sua concepção da relação espírito, saúde, bem-estar das pessoas. Nós vimos aqui hoje uma pequena demonstração dele, muito resumida de manhã cedo, e o Padre Joey tem um trabalho com mais de 60 casas de recuperação na Índia, tem um grande trabalho social, e eu quero mais uma vez agradecer à Câmara Municipal. Está aqui o vereador Silésio, o nosso presidente vereador Márcio Nobre, também o vereador Ismar Prado, que estão aqui prestigiando, e nós nunca teríamos conseguido fazer milhares de palestras e reunir tantos alimentos e distribuir tanto conhecimento, educação e cultura com o programa Curtir e Viver, Diga Sim à Vida, nestes 12 anos, se não fosse o apoio da Câmara Municipal, ao qual pertenço, estarei pertencendo até 31 de janeiro deste ano. Depois de 18 anos, vou ter que ler nessa tribuna a minha renúncia e vou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque assim o povo generoso de Uberlândia, vocês me mandaram, me enviaram. Eu quero agradecer os meus 65.000 votos e quero dizer que é muito importante para nós continuar com o programa Curtir e Viver, e que esse DVD que seja gravado aqui, que essa palestra seja produtiva e possa plantar muitas sementes e dar muitos frutos Brasil afora. Nós pretendemos distribuir isso aqui para várias entidades que tratam dessas questões aqui em Minas Gerais e no Brasil, fazer aí uns 1.000, 2.000 DVDs, e aí cumprimos a nossa missão de espalhar o bem, de disseminar como Jesus nos ensinou, as coisas boas, a divulgar os bons exemplos, a divulgar a compreensão do mundo ocidental. O Ocidente tem uma compreensão do mundo, o Oriente, nós precisamos divulgar essa compreensão do mundo também oriental. Os orientais têm um desenvolvimento da mente, do estado de espírito muito grande. Nós percebemos, é um povo que tem uma outra relação com o estresse, com a sua agitação, com o mundo capitalista moderno e com a sua saúde. São técnicas importantíssimas. A Índia é um país que tem 5.000 anos de história ininterrupta e tem uma medicina ayurvédica muito avançada, com muita informação acumulada, muita experiência acumulada, enquanto nós do Ocidente tivemos rupturas ao longo do século, o feudalismo, momentos de regressão, de estagnação, e a Índia não acumula esse conhecimento. Eu sei disso, não conheço a Índia ainda, é um próximo país que eu pretendo ir. A China, a mesma forma também, que seus 5.000 anos da sua medicina, e isso eles têm uma clareza muito grande, eu percebo, entre o espírito, a alma, o estado da pessoa, a mente e o que o corpo sofre
com as doenças físicas. Nós percebemos isso claramente ao visitar esses países, o qual já estive na Ásia, principalmente a China, conversando com médicos indianos também, porque já estudei em Georgetown, em Washington, D.C., um curso de administração pública, e lá os melhores médicos daquele hospital jesuíta, que é uma grande universidade em Washington, D.C., nos Estados Unidos, eram os indianos, médicos na medicina ocidental, médicos na medicina convencional que nós conhecemos, como lá um instituto de pesquisa e um grande hospital universitário em Georgetown, um hospital jesuíta. Nós tínhamos vários médicos da Índia se graduando, se pós-graduando ou formando naquela universidade internacional, e em destaque todos eram os melhores médicos na nossa medicina convencional. Eram bem despontados, eu lembro disso conversando com o diretor do hospital lá em Washington. Então os indianos têm muito a nos ensinar em termos de espírito, de mente, nas suas técnicas, como de uma forma geral o povo do Oriente. Eu gosto muito de viajar ao Oriente, são países que precisamos conhecer, Singapura, precisamos conhecer a Índia. E seja bem-vindo, Padre Joey. You are welcome to Uberlândia, Padre Joey. I hope you enjoy your visit in our city, and congratulations for your job, for your life, and I hope you give us some information about the life and the spirit, and the God bless our in this event. E eu quero dizer a todos que sempre nós fazemos aqui uma oração. Antes, eu sei que ele vai cantar uma oração também. Eu quero agradecer a Deus não só pela vitória nossa como deputado estadual, mas agradecer pelo programa que tem sido feito e que nós possamos fazer outras palestras mais. Agradecer a minha esposa, aos meus funcionários, coitados, estão moídos. Todos nós estamos assim meio moídos, porque são, na verdade, uma preparação de 6 anos. Você não chega a ter 65 mil votos na disputa, no voto ideológico de coração de uma cidade como é Uberlândia e da região que votou em nós. Foram 5 mil votos aí na região em poucos, mais 59 mil, se não for num trabalho que começou na Secretaria Municipal de Habitação e se projetou nessa eleição agora, que foi o auge dele. São 6 anos de trabalho ininterrupto. Nós pleiteamos isso, aliados a outros, praticamente, são 22 anos de vida pública, a outros 16 anos de vida pública, outros 4 mandatos nessa casa que nós tivemos, inclusive o que foi secretário de Habitação, e esse é o 5º. Então, são 22 anos, desde o gabinete do Ferola até hoje, e eu tenho muitos funcionários há 12, 13, 14 anos comigo. Eu quero agradecer a eles, porque ninguém faz nada sozinho sem equipe. Equipe que é importante. Muito obrigado a vocês por estarem em uma semana organizando uma palestra dessa, com o intuito de nós gravarmos e disseminarmos os ensinamentos do Padre Joey, que eu tenho certeza vão somar muito ao povo brasileiro por todo o Brasil. Vamos fazer uma oração. Pediria a todos que nós ficassem de pé, agradecer a Deus. Está aqui também a minha companheira, que desde criança, desses 12 anos, né, Maria Fernanda? Você começou... Tenho 10, então tem 10 anos que ela sobe no palco comigo do Curtir e Viver. E não abre mão de subir, né? Largou lá o estudo e veio para cá hoje. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que abençoe essa noite de hoje, que o Senhor possa nos iluminar, nos dando sabedoria para absorver esses conhecimentos do outro lado do mundo, que o Padre Joey possa tocar o nosso coração, possa explicitar aquilo que ele quer fazer, que é a luz do Senhor sobre todos nós, que ele possa realmente fazer aqui uma grande palestra, que essa seja gravada, que esses ensinamentos se reflitam por todos nós. Obrigado pelos 12 anos de palestras do Curtir e Viver, que o Senhor nos dê força, nos dê orientação e caminho para fazermos grandes palestras em benefício do povo, aqui em Belo Horizonte, em todos os cantos de Minas Gerais, onde se fizer necessário, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa, sem dúvida, dar muita paz, saúde a todos nós que estamos aqui. A saúde é um bem muito precioso. Que o Senhor nos toque e possa nos abrir o coração de como o Padre Joey vai falar, para nós termos essa saúde, para com o trabalho melhorarmos e construirmos uma sociedade mais humana, mais justa e mais fraterna. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui e possa, sem dúvida, agradecer a essa Casa de Leis pelo trabalho que ela sempre fez por mim, que o Senhor possa dar em dobro com ela ao povo de Uberlândia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai. Amém. Que Maria abençoe esse trabalho e que seja uma grande palestra em benefício da humanidade. Amém. Good evening. Boa noite. Thank you very much for this introduction, Philippe Atier. Obrigado pelo convite para estar aqui. I am very happy to be with you this evening. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. I want to start with a prayer that Mother Teresa always said. Eu quero começar com uma oração que a Madre Teresa sempre cantava. And then I would like to sing a Latin hymn to Our Lady. E então eu vou cantar um hino em latim para Nossa Senhora. Because I have a great devotion to Our Lady. Porque eu tenho uma grande devoção por Nossa Senhora. You have the Aparecida. We have so many in the Catholic Church, starting with Lourdes, Fatima, Garabandal. We have so many appearances of Our Lady. Então nós temos muitas diferentes manifestações de Nossa Senhora. Mother Teresa had a great devotion to Our Lady. Madre Teresa tinha uma grande devoção por Nossa Senhora. Let's listen to her prayer. Apenas ouça a oração dela. Make me worthy, Lord, Torne-me digna, Senhor, to serve our fellow human beings para servir os nossos companheiros seres humanos who live and die in poverty and hunger. que vivem e morrem na pobreza e passando fome. Give them through our hands the daily bread they need. Dê a eles, através das minhas mãos, o pão diário que eles precisam. And by your love and mercy, E por seu amor e misericórdia, grant us peace. dê-nos paz. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. My dear friends, I'd like to begin with a story of Buddha. Eu gostaria de começar com uma citação de Buda. It is a legend. É uma lenda. When he was talking to his disciples, Quando ele estava conversando com seus discípulos, an angel of death appeared um anjo da morte apareceu and asked him, choose how many years you want to live. e perguntou: escolha quantos anos você quer viver. Buddha said, Buda disse: 80 years. 80 anos. His disciples said, why did you ask only 80 years? E os discípulos perguntaram a ele: por que o Senhor pediu apenas 80 anos? A man like you should ask for 1,000,000 years. Um homem como você deveria ter pedido 1 milhão de anos. And Buddha said, why? E Buda disse: por quê? Then people would think it is good to exist instead of living. Então, se eu pedir por 1 milhão de anos, as pessoas vão achar
que é bom existir ao invés de ir embora. Cardinal Newman, John Henry Cardinal Newman, said the same thing little differently. Existe uma outra filosofia que diz a mesma coisa de uma forma um pouco diferente. He said, don't be afraid that you are going to die, Não tenha medo de morrer, but rather be afraid mas ao invés disso, tenha medo that when the time of your death comes, de que no momento em que a hora da sua morte chegar, you will wake up to realize that you have never lived. você vai acordar e perceber que na verdade você jamais viveu. Are we living or just existing? Nós estamos vivendo ou estamos apenas existindo? What is the quality of my life? Qual é a qualidade da minha vida? We are supposed to be fully human Nós supostamente deveríamos ser totalmente humanos and fully divine. e totalmente divinos. Today I want to share with you Hoje eu quero compartilhar com vocês our journey into wholeness. nosso caminho até a integridade, a totalidade. It is only when we are whole Somente quando estamos inteiros that we can say we are becoming holy. que nós somos capazes de dizer que nós estamos nos tornando santificados. This is what I want to share with you, that if we want to be holy, let us first try to be well. Então, antes de nós querermos ser santos, né, é importante que, em primeiro lugar, nós estejamos bem. There are a lot of kinds of spiritual practices Existem muitos tipos de práticas espirituais. they feel that they are close to God, they can talk to God, E todas essas práticas as pessoas acreditam que podem conversar com Deus, but they can't talk with love to one another. mas eles não são capazes de falar amorosamente uns com os outros. There is something missing here. Existe algo que foi perdido aqui. Mother Teresa said, Madre Teresa disse: if you are really filled with holiness, se você estiver realmente preenchido com essa santidade, you must have three kinds of joy. você tem que ter 3 tipos de alegria: The joy of living, a alegria de viver, the joy of loving, a alegria de amar and the joy of serving e a alegria de servir by caring. através do cuidado. Caring is a Greek word. Greek word. Cuidar é uma palavra grega. It means, kara means to suffer with. E significa em grego que você vai sofrer com aquela pessoa. So when I am sharing with you how to help suffering humanity, Então, quando eu compartilho com vocês como ajudar a humanidade que está sofrendo, and especially helping one another to keep good health, e especialmente ajudar uns aos outros a manter uma boa saúde, we are not only looking at the body, nós não estamos apenas olhando para o corpo, we're not even looking at the mind, nós não estamos nem mesmo olhando para a mente, we're not even looking at what American mind-body clinics are doing. nós não estamos nem mesmo olhando para o que os americanos chamam de corpo-mente. But we are algo looking assim. at the Harvard Medical School, Herbert Benson's new teaching. Mas nós estamos olhando para o que a Escola de Medicina de Harvard prega atualmente, That health is not only science. que a saúde não é apenas ciência, Health is science and faith. que a saúde é ciência e fé. So if we are trying to treat addiction, Então, nós temos algum tempo tratado de vícios only medically, apenas medicinalmente, only psychotherapeutically, apenas de forma psicoterapêutica, or only with religion, ou apenas com religião. it doesn't work.
isso não funciona. The answer is in combining everything. A resposta está em combinar todas as coisas. So let us look, what is this to combine? Então vamos dar uma olhada no que é esse trabalho aqui. People always say, you are a Catholic priest. How can you teach yoga? As pessoas sempre me dizem, você é um padre católico, como você pode ensinar yoga? First and foremost, I must tell you that the Vatican Council from 1962 to 1967 gave us 2 documents of the church. Então vamos dizer que eu tenho que falar para vocês que de 1962 a 1967 o Vaticano nos deu 2 documentos da igreja. One document was Church in the Modern World, Um documento era a igreja no mundo moderno and the other document was Church towards non-Christian religions. e o outro documento era a igreja em relação aos religiosos não cristãos ou às religiões não cristãs. In that it said E nesse é dito that we must see values in world religions. E nesse documento é dito que nós temos que enxergar os valores nas outras religiões. And don't say that is from the devil, but rather see that it is also God's revelation. E ver, e não como se isso fosse algo do demônio, mas sim como se isso também for uma revelação de Deus. So the church in India Então, a igreja está aqui. opened its studies of Vedanta, of Hindu philosophy. Então, a igreja se torna aberta para essa sabedoria do Vedanta, da filosofia antiga da Índia. This searching for God began thousands, millions of years ago. Essa busca por Deus que começou há milhares ou milhões de anos atrás. They were searching for the absolute God. Eles estavam em busca de um Deus absoluto. Beautiful writings of the Upanishads Lindas escrituras como os Upanishads culminated, came to the end, which is Vedanta. chegaram até um ponto que é chamado Vedanta. The Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, no 6º capítulo do Bhagavad Gita, Shri Krishna tells Arjuna, Shri Krishna diz a Arjuna: you can live on the level of your senses. você pode viver no nível dos seus sentidos. You can live according to your id and libido mind. Você pode viver de acordo com a sua mente apegada. You can live according to your ego, Você pode viver de acordo com o seu ego, which is between your id and libido mind and your discriminative mind, which is buddhi. Okay? Então você pode viver com algo que está entre a sua mente individualista e o seu ego. And all this is materialism. Mas tudo isso é materialismo. You can never understand life. Você nunca poderá entender a vida. You need to come to my level. Você tem que chegar num nível superior, no meu nível. And that level is a level of Purusha. E esse é um nível chamado Purusha. You must meet me as a person. Você precisa me encontrar como uma pessoa. Catholic theologians in India, Teólogos católicos na Índia believe acreditam that at that time que naquele tempo Jesus was born in Bethlehem. Jesus nasceu em Belém. In the beginning was the Word. No começo havia o mundo The Word was with God. e a palavra, desculpe, no And começo the havia a word was- palavra, depois a palavra estava com Deus And the Word was God. e a palavra era Deus. And the Word became flesh E a palavra se tornou carne and dwelt amongst us and- and stayed among us. This is scripture. e nasceu entre nós. Okay. Now, why do I call Jesus the supreme yogi? Então, por que eu chamo Jesus de o Supremo Yogi? Only he could say, Apenas ele foi capaz de dizer: the Pai, the Father, and I are one. o Pai e eu somos um.
That is yoga. E isso é yoga. And he prayed that all of us may become one with God. E ele rezava para que todos nós pudéssemos nos tornar unos com Deus. But this becoming one with God, Mas esse tornar-se um com Deus, next, is to recognize that we are made for God. é reconhecer que nós somos feitos para Deus. All of us have a thirst for God. Todos nós temos alguma sede por Deus. When this thirst for God does not explode in love in God, Mas muitas vezes essa sede por Deus, ela não explode em amor por Deus. the same thirst turns in and implodes as addiction. Então essa mesma sede que deveria explodir em amor por Deus, ela vem para dentro e ela como que implode e se transforma numa sede por vícios no To geral. understand this, an addict is thirsting for God. Então, quando você consegue entender isso, que alguém que tem um vício é sedento por Deus, na verdade, And Satan comes and says, try the spirit, this is very good. e o demônio chega e fala, tente isso aqui, experimente isso aqui é muito bom. And he turns away from life and moves towards death. Então ele se vira da vida para mover-se em direção à morte. Addiction is necrophilia. O vício é uma necrofilia, Love for death. é esquecer to die. do amor, é amar a morte. 20% of chemically dependent people 20% das pessoas que são dependentes químicas have a strong desire to commit suicide. têm um desejo muito forte de cometer suicídio. 2% actually die through depression. E 2% deles realmente morrem por depressão. Therefore, we have to understand that real health is ultimately putting fully God into my life. Então, em última análise, nós devemos perceber que a saúde verdadeira significa But not colocar Deus em nossas vidas. But not like the Americans say, Mas não como os americanos dizem, fake it to make it. finja e faça. You have to have real experience of God. Você tem que ter uma real experiência disso. You can't pretend to make it. Você não pode fingir que isso vai acontecer. Your body never tells lies. Seu corpo nunca diz mentiras. If you say, I believe, Lord, Se você diz, eu acredito em Deus, and your Manipura chakra, your solar plexus, is not relaxed, se você diz, então, eu acredito em Deus, mas essa região aqui do seu abdômen, ela não está relaxada, ela está tensa, then my body is saying you're a liar. então o corpo está dizendo, você está mentindo. If you don't know how to relax, Se você não aprende a relaxar, and you say, I believe in God, e você diz, eu acredito em Deus, your body is saying you're a liar. seu corpo está dizendo que você está mentindo. Why? Por quê? Because Jesus said, Porque Jesus diz, come to me, venha a mim, all you who labor and are overburdened, todos vocês que estão cansados do trabalho com muita carga, and I will give you rest. e eu darei a vocês descanso. So if you're not experiencing real rest, Então, se você não está experienciando esse real descanso, you are running your life by your own ego. você está guiando a sua vida pelo seu próprio ego. Now, how to stop, how to bypass the ego Então, como conseguir ultrapassar esse ego and to let God run my life? e deixar que Deus conduza a sua vida? That requires conversion. Isso requer um tipo de conversão. The word for conversion is metanoia, A palavra para conversão é metanoia, beyond the mind. além da mente. And in this spiritual discipline of yoga, E na disciplina espiritual do yoga, we bring ourselves to recognize nós nos levamos a reconhecer that there is a power within us. que existe um poder dentro de nós. It is not our ego, Não é o nosso ego, but it is the spirit mas é sim o Espírito
in which all of us are baptized. em que todos nós somos de alguma forma batizados. The indwelling spirit of the risen Jesus. Aquele espírito interior do próprio Jesus. But till my ego is running my life, till my ego is operating, Mas mesmo assim o ego está operando e arruinando minha vida. I cannot hear what God is saying to me. Eu não consigo ouvir o que Deus está dizendo para mim. So, for health, we must try to see how we can listen to the indwelling spirit of Jesus. Então, para nossa própria saúde, nós temos que aprender a ouvir o que está dizendo esse espírito interior do próprio Jesus. That is a process. E isso é um processo. It is learned by dying. E ele é aprendido através da própria morte. In the world, we are all wanting self-gratification. Nesse mundo, nós todos estamos querendo satisfação dos sentidos. So addiction is always something that I want to please myself. Self-gratification. Então, o vício, qualquer que seja, é uma forma de você querer se agradar, se gratificar. Jesus, the Supreme Yogi, says, no. Deny yourself. Take up your cross and follow me. E Jesus, o Supremo Yogi, ele diz, não, negue-se esse prazer todo, segure a sua cruz e venha comigo. This is the yogic way. Esse é o caminho de um yogi. It is not easy. Não é fácil. It is lot of pain. Tem muita dor no processo. Sometimes you wonder, when you are doing that posture, what is happening? Às vezes você se pergunta, quando você está fazendo uma postura, o que está acontecendo? We are reversing self-gratification and making self-denial take place. Nós estamos, ao mesmo tempo, retirando essa gratificação dos sentidos nos nossos sistemas e colocando no lugar essa vontade de se aprimorar. Let us look at just those who were suffering and are suffering from alcohol, from drugs, from sex, from gambling, all kinds of addiction, pornography, internet. All of us, it's not only alcohol. Então, vamos dar uma olhada em nós mesmos, na nossa volta, de todos os vícios que as pessoas e nós mesmos sofremos, não apenas álcool, mas todos os tipos de droga, sexo, pornografia, internet, todas as coisas que viciam as pessoas. So today addiction is touching all of us. Então, de alguma forma, o vício está tocando cada um de nós. There is addiction of money. Existe o vício por dinheiro. There's addiction of shopping. Existe o vício por comprar. There's addiction of religion. Existe o vício pela religião. How many God addicts are there today in the world? Quantos viciados em Deus existem hoje por They're aí? killing in the name of God. Eles estão matando em nome de Deus. So what Karl Marx said is true, that religion can become an opium. Então, é verdade o que foi dito, que a religião pode se tornar um ópio? So we must try to see what is the real balance in one's health. Então, nós temos que perceber qual é o real equilíbrio na saúde de alguém. E agora a gente precisa do próximo slide. Next. This lady changed my life. Essa senhora mudou minha vida. She had a God experience when she was going up to Darjeeling. Excuse me. God experience. Ela teve uma experiência divina. She saw that there are people who are thirsting for love. Ela viu que existem pessoas que estão sedentas por amor. Next. At that time, I also was going through a crisis of faith. E naquele momento eu mesmo estava passando por uma crise em minha fé. 6 of my fellow priests left the priesthood, got married. 6 dos meus companheiros, padres, abandonaram a batina e se casaram. 2 committed suicide. 2 deles cometeram suicídio. I met mother. E então eu encontrei a Madre Teresa. She said, "Don't leave. Ela disse: não abandone esse caminho. Jesus needs you." Jesus precisa do seu apoio. It may take time. Pode levar tempo. It may take even 10 years. Pode levar até mesmo 10 anos.
I don't know why mother said 10 years. Eu não sei por que ela disse 10 anos. That was in 1971. Isso foi em 1971. In 1981, I began Kripa Foundation. Exatamente 10 anos depois, em 1981, eu comecei o Kripa Foundation. That was the first time I met Mother Teresa in Calcutta. Essa foi a primeira vez que ele encontrou com a Madre Teresa em Calcutá. Next. Then I used to always have programs with her for her sisters. E essa aí foi uma vez que ele estava lá assistindo alguns programas dela com as outras irmãs. And then she started my first center in Bombay and called me to Calcutta and gave me her center to start work on addiction. Então, o primeiro centro que foi aberto do Kripa foi em Bombay, e foi a Madre Teresa que foi lá e inaugurou e tudo mais. And I was also blessed by Pope John Paul when he came to India. E ele foi também abençoado pelo Papa João Paulo II quando ele foi à Índia. Next. Yeah, so let's now look at the journey to wholeness. What is this wholeness? Next. Então nós vamos dar uma olhada no que é essa jornada para a integridade. O que é essa integridade? And especially when we are talking about addiction. How do we heal? How do we because addiction is death like living. Então, primeiro vamos olhar o que nós estamos chamando de vício. So, how do we bring life in our living? Como que nós trazemos vida para a nossa vida, ao invés de trazer morte para a nossa vida? I want to quickly tell you the history of how Alcoholics Anonymous became a powerful organization to save people who are chemically dependent. Então, primeiro eu vou contar uma breve história para explicar para vocês como que os Alcoólicos Anônimos se tornaram uma fundação tão importante para salvar as vidas das pessoas. Most of you all who are working with addicts, with people who are afflicted with addiction, they know how this whole thing began. Então, algumas pessoas que sabem do meu trabalho, conhecem como eu trabalho com os viciados, sabem como essa coisa toda começou. This was the co-founder of Alcoholics Anonymous, Bill W. Esse foi um cofundador dos Alcoólicos Anônimos. His doctor gave up. He couldn't treat him. O médico dele desistiu, ele não podia tratá-lo. Medical model failed. Então a medicina falhou. Because there is no chemical solution for chemical dependency. Porque não existe uma solução química para uma dependência química. Even psychological model failed. Next. Mesmo a psicologia moderna falhou. This is not working. Dr. Carl Gustav Jung, he also said there is nothing in psychology that can understand why an addict, once stopping, goes back to drinking. Então, mesmo Carl Jung falou que não tem como entender como que um viciado que conseguiu parar com seu vício volta a beber. Men of religion, also like Frank Buchmann, he was an Episcopalian priest. He also tried. Oxford Group failed. Homens religiosos também tentaram fazer a mesma coisa e também falharam. Then came the co-founders, Dr. Bob and Bill W. Então aí vieram esses fundadores do Alcoólicos Anônimos. And they gave us the 12 steps. E eles deram aqueles 12 passos. Those of you who know about these 12 steps, this is the main backbone of recovery program. Então, aqueles que conhecem esses 12 passos, eles são como I'm not going to talk about that program. Eles são como uma espinha dorsal desse programa, mas ele não vai falar sobre isso. There are spiritual points in that program. Há pontos espirituais nesse programa. But there is a blend of science and there is a blend of faith. Mas existe um cérebro da ciência e existe um cérebro da fé. This was Father Ted Dowling, a great Jesuit priest who helped the early alcoholics. E esse é um padre que ajudou no início dos Alcoólicos Anônimos. So what is special about this model? E o que existe de especial sobre esse modelo? It makes the person have the humility to switch his conscience and listen to other people. Ele faz com que a pessoa se
passe a fazer parte de uma comunidade e troque as suas experiências com os outros. And there are other benefits like changing of habits and fellowship and love and spirituality and religion. E existem benefícios como essa troca de experiências, a mudança de hábitos e uma religiosidade espiritual. Okay. But in all this, what we found out that when you used spirituality, see what happened to the problems that are facing us. Então, dê uma olhada quando a gente usa espiritualidade, o que acontece com esses problemas que nos atacam. Esses são estudos médicos. These are individual studies done to prove that whenever we used spirituality, then we reduced alcohol use, successful 100% for nicotine. Many people have got smoking addiction, then drug abuse use, and you see there are beautiful results of this program when you use spirituality. Então, o que se nota nesses trabalhos científicos é que existe um aumento muito significativo dos resultados desses trabalhos quando você coloca algum fator religioso, algum fator espiritual envolvido na recuperação. I'm going to quickly tell you the additional part that we added for Kripa model. Então ele vai falar rapidamente sobre o que ele adiciona a esse trabalho no modelo Kripa, que é a fundação dele. Together with the AA philosophy, we brought in exploring the wisdom of the body through yoga and meditation. Então, além desse fator da introdução do trabalho religioso, ele explora o ajuste correto da saúde do corpo e da mente através de yoga e meditação. These are great results. These are results of World Health Organization. Isso são resultados de fundações pelo mundo todo, resultados científicos. Very high relapse rate. Uma taxa muito alta de pessoas que voltam a usar as drogas. In contrast, em contraste, in Kripa centers, using yoga and meditation reduces the relapse rate. Can I talk a little bit, just a little bit about the numbers so they can figure the difference? Oh, okay. So, vamos lá. Boa. Então é o seguinte, o que ele está mostrando aqui é que nesse programa normal, que já é um programa incrível, existe muita gente que volta a usar álcool, ou drogas ou coisas assim. Uma taxa de, em alguns casos, até infelizmente 70%, 90% de pessoas que depois de algum tempo voltam para o uso. Nos trabalhos que foram realizados pela Kripa Foundation, e eles têm também todo esse respaldo científico, a taxa mais alta de remissão de pessoas que voltam a usar é 30%. Então é uma taxa muito melhor do que todas as outras que existem pelo mundo. And this is the reason for my talk with you today. That we have to switch from conventional medicine style and start looking at holistic way of treating health. Então essa é a razão pela qual ele acredita que a gente tem que largar um pouco a ideia da medicina ocidental convencional e começar a observar as coisas com uma visão mais holística, juntando outras técnicas que vêm da medicina oriental. So what is special about this change? E o que há de especial sobre essa mudança? This is special. Isso aqui é especial. From kindergarten till we get our PhDs, we are only jogging the left brain. Então, se a gente vai só nos médicos ocidentais, a gente fica como que correndo e usando só a parte esquerda do nosso cérebro. Nobody teaches us how to activate the right brain. E desde criança a gente nunca aprendeu como ativar o lado direito do nosso cérebro. There are so many things in life we cannot understand with our left brain. E existem muitas coisas na vida que simplesmente não serão entendidas com o lado esquerdo do cérebro. St. Paul said, I have a thorn in my flesh. São Paulo disse, eu tenho um espinho na minha carne. I prayed to God to take that thorn away. E eu rezo para Deus tirar esse espinho de mim. And God says, no, it's all right. E Deus diz, não, está tudo certo. When you are weak, you are strong. When you are weak, you are strong. Quando você é fraco, você é forte. Because my grace is enough for you. Porque a minha graça será suficiente para você. So, we are looking at the use. Okay. Oops.
There's a... Yeah. We're looking at this. When the Master was in Gethsemane, Garden of Gethsemane, Nós estamos dando uma olhada aqui quando fala sobre he Getsemane. took his 3 friends with him to pray. E ele levou os amigos dele para rezar. And every time he came out, they were sleeping. E toda vez que ele saía de lá, And then he made a yogic comment. ele fez um comentário yogi. He says, the spirit is willing, Ele disse que o espírito tem vontade, o espírito quer, but the flesh is weak. mas a carne é fraca. Yoga is the spirituality of the flesh. Yoga é a espiritualidade da carne, do corpo. How Como? to bring that thirst for holiness through the body back into our life. A partir do momento em que você consegue trazer de volta essa sede pelo que é divino, através do seu próprio corpo, para a sua vida. Hundreds of people from the West come to the East to learn meditation. Muitas pessoas aqui do Ocidente vão para o Oriente para aprender a meditar. But they don't need to go to the West, to the East. You all have meditation here. Mas você não precisa ir até lá, você tem meditação aqui. We make big noise in church. That is good. Nós fazemos um grande barulho na igreja, isso é bom. But sometimes we have to be silent. Mas às vezes nós temos que ficar em silêncio. And this silent prayer is called contemplation. E a prece em silêncio é chamada contemplação. And when you do this kind of prayer, E quando você faz esse tipo de oração, you have to listen to your breath. você tem que ouvir a sua própria respiração. Most of our sickness A maioria de nossas doenças can be looked at when you see the kind of breath you are having. podem ser compreendidas quando você olha que tipo de respiração você tem. The study shows that when your breath is erratic, Esse estudo mostra como a respiração é errática. your heartbeat is also erratic, E aí o seu coração também tem batimentos erráticos. and your brain waves are also fast. E suas ondas cerebrais também são rápidas. So the best way to get to health Então, a melhor forma de você chegar no estado de saúde is to work on your breath, é trabalhar na sua respiração. so that the heart is quietened Então, dessa forma, o seu coração está And the brain. apaziguado and the brain becomes open to God. e a sua mente, o seu cérebro, torna-se aberto para Deus. Today in the world, in the medical field, Hoje em dia, no mundo, no campo médico, cardiologists are openly saying, os cardiologistas dizem abertamente: no more medication, não use mais remédios, but meditation. mas meditação. Why? Let me just. Ele fez um trocadilho muito bom que eu não traduzi. Ele falou: não mais medicação, e sim meditação. Because way back in 1983, Porque em 1983, this John Mayne was a civil engineer in Kuala Lumpur. esse ocidental ali do lado direito da foto, ele era um engenheiro civil em Kuala Lumpur. He happened to meet Swami Satyananda in Kuala Lumpur. E ele acabou encontrando com esse yogi, Swami Satyananda, em Kuala Lumpur. And he learned the practice of meditation from him. E ele aprendeu a prática de meditação a partir dele, através dele. Today this priest has brought about meditation groups in more than 120 countries. E hoje esse padre, ele trouxe grupos de meditação para mais de 120 lugares no mundo. Medical studies are showing E estudos médicos estão mostrando that the root of sickness, que a raiz da doença it's not always the body, não é sempre o corpo, it's not even the mind, não é nem mesmo a mente, but it is the soul. mas é a alma. How do you heal your soul? Como então nós curamos essa alma? By working on the systems on the body. Através de um trabalho nos sistemas do seu próprio corpo. The energy in the body, there are two energies in the body.
Existem duas energias no corpo. Energy of life in the spine A energia da vida na coluna vertebral and energy of intelligence in the brain. e a energia da inteligência na cabeça, no In cérebro. meditation, we turn this energy of life towards the heart E na meditação nós levamos essa energia da vida para o coração. and we drop the energy of intelligence downwards towards the heart. E também nós descendemos a energia da inteligência para o coração. Once that happens, Uma vez que isso aconteça, there are major changes not only in the neurological system, existem grandes mudanças e não apenas no sistema neurológico. but today scientists are saying Mas hoje os cientistas já dizem that with yoga and meditation, que com yoga e meditação you can produce nitric oxide você é capaz de produzir óxido nitroso, by which you can heal atra- even cancer. através do qual você é capaz de curar até mesmo câncer. This produces positive neurotransmitters Isso produz neurotransmissores muito positivos, like endorphins and dopamine. como endorfina e dopamina. And measurably you can measure E você scientifically realmente pode medir isso cientificamente e ver that by yoga and meditation, que através de yoga e meditação, people can love their body back to life. as pessoas são capazes de trazer, de amar os seus corpos de volta à vida. And Herbert Benson of the Harvard Medical School, E existem estudos na escola de medicina de Harvard, in a recent conference of health and healing, numa conferência bem recente de saúde e cura, openly said that our brains are wired to God. os médicos então eles dizem abertamente lá que os nossos cérebros estão conectados a Deus. So the message tonight is, Então a mensagem hoje à noite é: it is not what happens to you, não é o que acontece com você, but what happens in you. mas o que acontece em você. Generally when we fall sick, Geralmente quando nós adoecemos, we blame the weather, nós culpamos o tempo, we blame our husband and wife, nós culpamos o marido ou a esposa, we blame our boss. nós culpamos nosso patrão, Blaming. culpando. Chemically dependent people always blame everybody. Então nós de alguma forma sempre estamos culpando as outras pessoas. But in this program, Mas nesse programa, you take responsibility for your life. você toma a responsabilidade pela sua vida. You start correcting what was not right in your body. Você começa corrigindo o que não está certo no seu corpo. There are 5 bodies. Existem 5 corpos. The food body, which is the external body. Esse corpo externo, You put that to the test. você coloca ele num teste. There is a breath body. There's a Existe breath body. um corpo mais sutil de respiração. Every system has a mind. Todo sistema tem uma mente. When these systems are made to talk to each other, one another, there is homeostasis, there is health. Então, quando esses sistemas conversam uns com os outros, existe a homeostase, existe a saúde. And there we stop. E aí- Science stops there. E aí a ciência para. And Mother Teresa says, God makes things happen. E aí Madre Teresa costumava dizer que nesse estágio Deus faz as coisas acontecerem, If you let it happen. se você deixar que elas aconteçam. So what is the best way to have happy, healthy lives? Então, qual é a melhor forma de ter uma vida feliz e saudável? First, relax. Primeiro, relaxe. If you're not relaxed, you are playing God. Se você não está relaxando, você está longe de Deus. Second, listen to your breath. Listen to your breath. Em segundo lugar, ouça a sua própria respiração. And thirdly, learn to forgive. E em terceiro lugar, aprenda a perdoar. In yoga, when you come to the point of surrender, Na prática do yoga, quando a gente chega num ponto de rendição, you let go of everything. você deixa que tudo se vá. There are some exercises for the spine.
Existem alguns exercícios para a coluna which can bring out all your unconscious que pode trazer à tona todo o seu inconsciente and heal your unconscious. e curar esse inconsciente. So much of our life is coming from the unconscious, we don't know. Muito da nossa vida está vindo do inconsciente, nós não conhecemos, não sabemos isso. After being married for 5, 10, 15 years, the husband wife says, is this the person I married? Depois de sermos casados por 5, 10, 15 anos, às vezes o marido e a esposa dizem: essa é a pessoa com quem eu casei? Because we are a mystery. Porque nós somos um mistério. And we have to explore that mystery. E nós precisamos explorar esse mistério. That mystery comes out in health. Esse mistério ele vem à tona num estado saudável. And that is the last body. Existe ainda um último corpo. It's called Anandamaya Kosha. É chamado Anandamaya Kosha. Blissful body. O corpo de bênção, o corpo Okay. de bem-aventurança. One last comment. Então, um último comentário. When they did a research Quando eles fizeram uma pesquisa in spontaneous healing, spontaneous remission em curas espontâneas, em emissões espontâneas of cancer, de câncer, of heart, de problemas do coração, in Southern California General Hospital, no Hospital Geral do Sul da Califórnia, what did they say made this miracle? o que eles dizem que causou esse tipo de milagre? All of them experienced joy. Todos os que se curaram tiveram alguma experiência de alegria, bem-aventurança. If we can bring that joy, not on our thinking level, but in our cells in the body, Se nós formos capazes de trazer esse tipo de alegria, não para nossa mente pensativa, mas para cada célula dos nossos corpos, one can reverse the worst ailments. nós podemos nos livrar das piores doenças. And that is my message to all of you all today. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. It's not enough to only exercise. Não é suficiente apenas se exercitar. Yoga in the West has become only exercise. O yoga no Ocidente se transformou muito num exercício. Yoga has to make you know who you are. Yoga tem que fazer com que você saiba quem você é. When you come to know who you are, Quando você aprende quem você é, you find God within you. você encontra Deus dentro de você. And like Saint Augustine, you can say, E, like Saint Augustine, you can say, e Saint como São Agostinho, você pode dizer: too late have I come to know you. Too late. tarde demais eu passei a conhecê-lo. You were inside me Você estava dentro de mim and I was outside. e eu estava fora. You were within me Você estava dentro de mim and I was wandering. e eu estava por aí vagueando. But you broke through my blindness. Excuse me? Broke through my blindness. Mas você acabou com a minha cegueira. You shattered my deafness. Você acabou com a minha surdez. And now I thirst for you. And now, I thirst for you. trust, Thirst. thus. E agora eu brindo a você. This thirst for God, when it is genuinely brought by our practice of body, mind and soul, Esse brinde a Deus, quando ele é genuinamente trazido com o seu corpo, sua mente, sua alma, our health is optimal. então nossa saúde se otimiza. I keep better health today. Eu tenho uma saúde melhor hoje, At the age of 72, na idade de 72, than when I was at the age of 27 when I started yoga. quando eu tinha 27 e comecei a praticar yoga. I'm talking from practice. Eu estou falando de prática. And all my centers, I have found that when you work on your health spiritually, science and faith comes together and you heal much faster. E eu falo por essa experiência, dizendo que quando você trabalha com fé e trabalha de uma forma geral, você trabalha com a ciência e com a fé, e tudo isso acontece muito mais rápido. This teaching has come to me from Guruji B.K.S. Iyengar. Esse entendimento veio até mim através de Guruji B.K.S. Iyengar. And I'm sharing this teaching with Prema here and all her band of
yoga friends. E eu estou compartilhando esse tipo de conhecimento com a Fernanda que está ali e todos os amigos de yoga. Just try it. Apenas tente. Guruji and BKS Iyengar, the BKS Iyengar and Mother Teresa, O Guruji, BKS Iyengar e a Madre Teresa are like my yin and yang of my spirituality. são como o yin e o yang da minha espiritualidade. Both have one common component: Os dois têm um componente importante em comum: compassion. compaixão. Mother Teresa gave me the compassion for the poorest of the poor. A Madre Teresa me deu a compaixão para os mais pobres dos mais pobres. I'm so happy that you all have contributed food today. Eu estou muito feliz que todos aqui têm uma vida This is the plena. heart of Mother Teresa. This is the heart of Mother Teresa. I think they have contributed food today, right? To poor. Ok. Então ele está muito feliz que hoje as pessoas contribuíram com comida, porque isso é o espírito da Madre Teresa. And Guruji has taught me to go to the poorest of the poor in health. E Guruji BKS Iyengar ensinou a ele a ir aos mais pobres dos mais pobres em termos de saúde. Do you have any health problems? Você tem qualquer tipo de problema de saúde? Where you have tried medicine, you have tried psychology, you have tried all kinds of things? Então você tenta medicina, você tenta psicologia, você tenta todos os tipos de coisa. Try Kripa Foundation Iyengar Yoga. Tente então o Iyengar Yoga do Kripa Foundation. It teaches you how to love your body back to life. Isso vai ensinar como você vai amar o seu corpo de volta à vida. And to have the joy, as Mother Teresa said, the joy of living, E você terá, como Madre Teresa dizia, a felicidade pela vida, the joy of loving, a felicidade pelo amor and the joy of serving by caring. e a felicidade de servir através do cuidado. If there is any question, I would like to answer it. I appreciate it that you have taken so much time and come here. Ele aprecia que cada um aqui tenha gasto tanto tempo vindo aqui assisti-lo e agora, se alguém tiver alguma pergunta, ele gostaria de ouvir. I have a DVD which has gone to more than 120 countries. It's called Yoga for the Practice of Christian Meditation. Ele tem um DVD que está à venda em vários países que se chama Prática de Yoga para a Meditação Cristã. Na verdade, o nome está em inglês, depois se vocês quiserem. So those who want to access it, kripafoundation.org. Então, para quem quiser acessar esse DVD e mais do trabalho dele, Kripa, K-R-I-P-A, Foundation, em inglês, .org, O-R-G. Any question? Otherwise, I really want to thank you, sir, for making this possible. I really look at Brazilians and particularly overall people here so loving and so caring that I think you can wipe out all kinds of addiction in this place. Ele vê o Brasil no geral com muita alegria e ele gostou muito de Uberlândia, das pessoas de Uberlândia. Ele acha que com esse tipo de espírito é capaz da gente conseguir varrer todos os vícios embora. E agora, se alguém tiver uma pergunta, spirituality is love. A espiritualidade é amor. Addiction is opposite of love. E o vício é o oposto disso. Love is I-thou relationship, I-you relationship. O amor é o relacionamento eu e você, eu e vocês. When I don't get love, quando eu não consigo algum amor, I go to I-it relationship. Eu vou para um outro tipo de relacionamento, eu com isso. Drug, alcohol, sex, whatever. Droga, álcool, sexo, qualquer coisa. Ao invés de ser eu com você ou eu com vocês, é eu com isso. When we find ourselves, quando nós nos encontramos, we find love. Nós encontramos amor. The love which is God. O amor que é Deus. And this love we share with one another. E esse amor que nós compartilhamos uns com os outros. That is why Saint Augustine said. E é por isso que Santo Agostinho diz: Noverim me ut noverim te. Let me know myself, O Lord, so that I may know you.
Deixe-me conhecer a mim mesmo, ó Senhor, para que eu possa conhecê-lo. And that is the answer to good living, healthy living. E essa é a resposta para uma boa vida e uma vida saudável. Once again, obrigado and God bless you. Então, uma vez, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Good evening. Good evening. Hi, my name is Alba. Gostaria de perguntar onde que eu posso ter acesso aos estudos que você citou, às fontes de pesquisa dos dados científicos, que eu tenho bastante interesse em ter contato, né, com os estudos que ele citou, os dados que falam sobre a questão da espiritualidade na medicina e etc. Obrigada. Okay, please read the latest book on these studies, which is called Breakout Point. Breakout Point. Então, ele aconselha você a ler o último livro que fala sobre esse tipo de estudo. É um livro chamado Breakout Point. And the author is Herbert Benson, Dr. Herbert Benson. E o autor é o Dr. Herbert Benson. Breakout Point, Herbert Benson. There are many, but this is the best. Existem muitos, mas esse é o melhor. Boa noite, meu nome é Sandro. Eu gostaria de saber do Padre Joy, para tirar uma dúvida, da metodologia que ele emprega nas clínicas, sobre horários em que é praticado a meditação e a prática da yoga. In the Kripa Recovery Centers, nos centros do Kripa, there is time in the first thing in the morning is yoga and meditation. Existe um horário certo e a primeira coisa feita logo pela manhã é yoga e meditação. 1 hour of yoga. 1 hora de yoga. And half an hour of meditation. E meia hora de meditação. And in the night, e à noite, only meditation. À noite eles fazem mais uma vez, mas apenas meditação. During the day, if some people want to study more, e durante o dia, se alguém quer estudar mais, during the games time, in the evening, 4 to 6, durante o momento dos jogos à tarde, entre as 4 e as 6, they can practice. Eles podem praticar. I run classes on Mondays, Wednesdays and Fridays in the place where I live. There is a center. So those who want to learn, they come to me for the evening classes. So they get both morning and evening. Então as pessoas têm essas duas aulas e no centro que ele administra, as aulas da tarde, as segundas, quartas e sextas são com ele pessoalmente, inclusive. Yeah. Olá, boa noite. Meu nome é Virgínia. Nesse momento que a gente está vivendo, que o mundo inteiro está vivendo, onde existe esse duelo entre a mente e o coração, como que o senhor conseguiu alcançar? Qual o princípio de alcançar esse consenso entre os dois, esse ajuntamento, essa perfeição? I thank Einstein. Einstein changed the concept of health. Einstein. Ok, ele agradece Einstein, que mudou o conceito de saúde. He gave the West a new physics, understanding of physics. E ele falou sobre o princípio para os físicos, para eles entenderem a física. That the ultimate component of matter is not matter. Que o último componente do metal não é o metal. It's energy. É a energia. And energy combines the brain and the heart. E a energia é que liga essa oração do coração, a mente e o coração, né? There is an energy in all of us. E existe essa energia em cada um de nós. That is making now, at this time in history, que está fazendo agora, nesse tempo da história, an impression on all of us. Uma impressão em cada um de nós. We have to be in tune to that. Nós devemos estar de alguma forma
in tune. When something is happening in Iraq to my Christian brethren, I can feel the pain. Então nós devemos estar de alguma maneira ligados em tudo isso. Então, se um irmão meu cristão está sofrendo lá no Iraque, eu tenho que sentir a dor. Consciousness is alocal. Alocal. It's beyond just the physical. Ok. Então a consciência é algo que está muito além da simples existência física. So the kind of consciousness I carry Então o tipo de consciência que eu carrego can have a measurable impact on those whom I love. pode ter algum tipo de medida e de retorno naqueles que eu amo. Try this yourself today. Tente isso você hoje. Go into meditation. Vá meditar. After 20 minutes of mantra meditation, Depois de 20 minutos de uma meditação em algum mantra, think of some loved one far away pense em alguém amado que está muito longe and send your love to that person. e envie o seu amor para aquela pessoa. If you don't get a communication from that person within 24 hours, Se I você- will stop practicing meditation. Se você não tiver algum tipo de comunicação com aquela pessoa nas próximas 24 horas, eu mesmo paro de praticar meditação. So that is spirituality. Isso é uma espiritualidade. Sérgio, eu vou só agradecer ele em inglês, depois eu falo em português, tá? Beleza. First of all, I would like to, Father Joe, thank you so much for the last couple of days. It was marvelous, fantastic, amazing. So I would like to really say that this concept of unite Jesus and Shiva, it's amazing. And for me, I'm also a Christian, so for me it's pretty important. Sérgio, eu queria perguntar para ele o seguinte: eu e meu irmão criamos uma instituição para ajudar carentes, pessoas com câncer. É uma ONG que a gente tem aqui próximo, na cidade chamada Igarapava. E a gente tem... Ele fez esse comentário no começo da apresentação dele. A gente ajuda hoje com o evangelho, a gente visita as famílias, a gente leva ajuda material, ajuda através de medicamento, mas nós não fazemos nada para o corpo. E diferente dos viciados em droga, em sexo, em algum outro vício que ele trabalha, os doentes de câncer têm uma limitação, às vezes, física. Então, eu queria que você perguntasse a ele o que ele acha se ele acha adequado a gente fazer a prática do yoga com eles, porque a meditação eu acredito que seja mais tranquila para nós introduzirmos. Mas o yoga a gente sabe que às vezes tem algumas posturas mais difíceis, tem pessoas que não conseguem se manter na posição. Então eu queria que você perguntasse o que ele acha disso, se ele acha que é válido também. This question can be asked to all other yoga schools. Essa pergunta ela pode ser feita por qualquer outro e para qualquer outro estudante de yoga. This question has an answer only in Iyengar Yoga. Essa questão ela tem uma resposta apenas no estilo do Iyengar de yoga. When my cardinal was dying of cancer, Quando o meu cardeal estava morrendo de câncer, even oxygen and all that palliative care, morphine still he was restless. então ele estava já naquele estado de usar o oxigênio, não conseguia mais andar e tinha que ser levado para um lado e para o outro. I asked the doctor if I could put an Iyengar brick between his shoulder blades. Eu perguntei para um médico se eu podia colocar um daqueles blocos do Iyengar debaixo das escápulas dele. His breath changed Então a respiração dele se transformou and he died a peaceful death. e ele morreu uma morte extremamente And pacífica. this doctor who's an MD, he said, "What did you do?" E o médico estava olhando assim, dizendo: "O que você está fazendo?" I said, "Do you know God has given us a sternum? E eu disse: "Deus nos deu um externo Behind that sternum there is a thymus. e atrás desse externo tem o timo. If that doesn't receive sufficient oxygen, Se ele não receber oxigênio suficiente, you can't bear any sickness." você não consegue suportar nenhuma doença. Iyengar has given us props O Iyengar nos deu esses acessórios by which you help the body
to be in a posture that will make you breathe better, have circulation better, and the pain becomes less. E através então desses acessórios, você se torna capaz de se colocar numa postura de uma maneira mais simples, e essa postura vai trazer para você todos os benefícios para a sua respiração. Você vai respirar melhor, seu sangue vai circular melhor e você vai conseguir descansar melhor. I will send you through Prema a protocol for cancer patients. Eu vou mandar para você, através da Fernanda, um protocolo para pacientes de câncer. You have to understand that there is a restorative yoga in Iyengar yoga. Você tem que entender que existe uma prática de yoga restaurativo nesse estilo do Iyengar. Today, who came for the 4 o'clock class, hoje, quem foi para a aula das 4 da tarde, they tasted that restorative yoga. Eles experimentaram essa prática restaurativa. If you follow those protocols, se você seguir esses protocolos, they are all to be done lying down. Excuse me. They are lying down. They are lying down. Todo o protocolo é feito deitado. And there is much to do with the breath. E tem muito mais a ver com a respiração. But there is also something where we can activate. Mas existe também algo através do qual nós podemos ativar the neurological and endocrinal system. Os sistemas neurológico e endócrino. In rested position. Em posturas restaurativas, descansando. And then when you combine prayer, when you combine faith and prayer. Então, quando você combina isso com fé e com orações, miracles take place. Miracles take place. Miracles take place. Milagres acontecem. You know, when you go for a heart operation, então, quando você vai fazer uma operação no seu coração, and if you want to change your valve, se você quer trocar suas válvulas, what is that name of that valve? Qual que é o nome disso? Savage valve. Savage. Savage valve. A vela selvagem. In Seattle. Em Seattle. When I was doing this program, quando eu estava fazendo esse programa, he told me, ele me disse, Dr. Lester Savage, he told me, esse Dr. Savage me disse, when my patient is nervous, quando meu paciente está nervoso, I go to him, eu vou até ele, and I pray the prayer of Saint Francis of Assisi. E eu rezo a oração de São Francisco de Assis. A man of science. Um homem da ciência. Combining prayer. Combinando a oração. Yoga is a prayer of the body, the breath and the word, mantra. Então, yoga é uma combinação, é uma oração do corpo, da mente e do mantra, da oração. Says something? Okay. Respondeu? Yeah. Primeiro, também agradecer por essa revolução no pensamento, tanto para nós ocidentais como para nós de fé. É um novo jeito de viver essa fé muito mais verdadeiro, até me parece. Eu queria perguntar, não sei se para ele ou então para a Fernanda, pelo jeito já tem essa metodologia do CRISPR aqui, como entrar em contato com isso, como que a gente está conhecendo, está praticando, está vivendo isso. E como que a gente pode levar também, eu como padre também na minha cidade, como eu posso levar, depois de entrar em contato, essa metodologia para a minha paróquia, para o meu povo. Thank you, Father. Então ele agradece em primeiro lugar sua presença. I am happy that you think you should also bring this wisdom to suffering, not only those who are suffering from addiction, but even suffering from cancer or from anything. Então ele fica feliz que você tenha essa vontade de levar esse tipo de sabedoria para as pessoas que estão sofrendo, não apenas por vícios, mas por câncer ou por quaisquer outros tipos de sofrimento. The kind of yoga that I am teaching all over in the West. O tipo de yoga que eu tenho ensinado em todos os lugares aqui no Ocidente. You can get in touch with people where you are
I can give you connection through the centers here, mainly through Om Tat Sat Center, which is Prema Center. Então, ele pode te dar o contato das pessoas que aqui no Brasil representam esse estilo de yoga, que é o estilo que ele ensina, como, por exemplo, a Fernanda. Very recently, in July, I presented in China for the China-India Yoga Summit. I presented this teaching in a booklet. Muito recentemente eu apresentei esse ensinamento lá na China num pequeno livro. I'm asking Anna to get it translated in Portuguese. E eu estou pedindo para Ana, que está ali no computador, para transformar esse livro num livro em português, traduzi-lo. You can give that booklet once we get it done in Portuguese, or you know English, you can read it. It is the best guide for people who want to lessen medication and get all right more through meditation. Então, ele é o melhor guia possível para as pessoas que querem cada vez menos usar a medicação e cada vez mais usar a meditação. And I'm using them in China. E eu estou usando isso na China, where rehabilitation centers are prisons. Onde geralmente eles mandam esse tipo de ideologia para a prisão. And I could E not eles go mandam there padres para a prisão. as a Catholic priest. I could not go there. But as a yogi, they allowed me. Então, como um padre católico, eles não me deixam nem entrar na China, mas como um yogi, eles deixam. It's a universal principle for well-being. É um princípio universal de bem-estar. E é isso. Okay. Então, the little girl wants to ask a question. Oi, eu sou Maria Fernanda. Eu quero fazer uma pergunta para o Padre Joy. Qual foi o pensamento dele e por que ele criou as clínicas? E qual foi o sentimento dele ao conhecer a Madre Teresa de Calcutá? Very nice of you to ask this question. Ele gostou muito que você tenha feito essa pergunta. The answer is Mother Teresa. A resposta é a Madre Teresa. Mother Teresa told me one day, all my poor people who come here, Madre Teresa ensinou para ele um dia, ela disse que todas as pessoas pobres que iam lá, so many of them were alcoholics and drug addicts. Muitos desses que vêm aqui, esses pobres, eles eram alcoólatras ou então viciados em drogas. Then she showed me one man who was dying. Então ela me mostrou um homem que estava morrendo. She said, Father, you know that man Ela disse, Padre, você sabe esse homem aí? was once an Air Force pilot. Ele antes era um piloto da Força Aérea. By drinking, he lost everything. Mas por causa da bebida, ele perdeu tudo. And we picked him up from the street. E nós o recolhemos da rua. And even here, if you can teach them how to work on their addiction, E aqui mesmo, se você for capaz de ensiná-lo como trabalhar com esse vício, she says, I try, but I don't succeed. e a própria Madre Teresa disse que ela tentou, mas não foi bem sucedida. So I told Mother, give me your alcoholic people. E aí ele falou para a Madre Teresa, então tá bom, então me dê esses alcoólatras. She gave me 3 people. Ela deu 3 para ele. All 3 got all right. Todos os 3 ficaram bem. When she saw that, she was so happy. Quando ela viu aquilo, ela ficou tão feliz She called me to Calcutta que ela me levou até Calcutá. and she gave me one of her centers. E ela deu para ele simplesmente um dos centros, e foi aí que ele montou esse primeiro centro. It is Mother that has blessed my work. Foi a Madre Teresa que abençoou o trabalho dele. I can feel her energy. E ele pode sentir a energia dela. Acho que não. We are done.
May I give you my blessing? Então, ele gostaria de dar as bênçãos a vocês. I just want to give you Tem my aquele microfone ali? May the Melhor. peace and blessing of May the peace and blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon you and abide with us forever and ever. Amen. Amém. Thank you. Thank you and good night. Boa noite.